Vamos, pessoal, começar nossa aula. Técnicas integradas. Tá? Pessoal, qual que é o assunto de hoje? Hoje a gente vai ver o referencial teórico, tá? É referente à revisão bibliográfica. Como é que a gente faz essa revisão bibliográfica, tá? De uma pesquisa, de um trabalho. Então, a gente vai ver o que é o referencial teórico, tá? Qual é a credibilidade que ele dá ali no projeto de pesquisa, tá? Que tem diferença um projeto ter o referencial teórico e o não ter o referencial teórico. Tá? A gente vai ver as fontes de informações, que tem as confiáveis e as não confiáveis. Tá? O que a gente pode confiar ali na internet, né? Quais são os sites. E vamos também aprender a realizar uma revisão bibliográfica, tá? Como é que faz essa revisão aí? Ó, pessoal, um caso aqui. Pessoal, vamos prestar atenção agora. Tá, ó, Marcos criou um projeto, tá? Qual que foi o projeto dele? Como o excesso de chuva apodrece a raiz da soja. Tá? Ele escreveu ali 10 páginas, né? Apenas observando a fazenda do tio dele. Depois que ele fez esse projeto, esse trabalho, ele entregou para um agrônomo. Tá? Mas o que o agrônomo falou para ele? Que já tinha um manual, tá, sobre esse mesmo assunto lá no Instituto Agronômico do Paraná. Tá? Então, ele perguntou para ele se ele não tinha lido, porque era o mesmo projeto, a mesma pesquisa, a mesma ideia. Tá? Só que o Marcos ele não copiou de ninguém, só que ele não sabia que tinha já um manual escrito, então ele não pesquisou na internet, né? Ele não procurou saber se já tinha alguma coisa relacionada ao tema dele, tá? Então, no fundo, o que ele fez ali não teve valor, porque já tinha um artigo publicado sobre o mesmo tema, tá? Então o que faltou aí nesse caso? Ó, pessoal, faltou o referencial teórico, tá? Então, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter pesquisado antes se tinha algum artigo, alguma publicação referente ao que ele queria pesquisar. Tá? Então, ele deveria ter pesquisado em livros, artigos, pesquisas, tá? Na internet. Então, o estudo dele, a pesquisa dele não teve base científica. Tá, pessoal? Então, o erro dele foi esse. Faltou o referencial teórico, faltou pesquisar se tinha alguma coisa já relacionada ao tema que ele queria fazer. Estão copiando, prof? Pode passar? Uhum. Então, o que é esse referencial teórico que faltou lá no trabalho do Marcos, né? É a mesma coisa que revisão bibliográfica. Tá? É ali que você vai apresentar o que já tem sobre aquele assunto, o que a ciência já descobriu, o que as pessoas já pesquisaram, já publicaram sobre o tema.
tá? E o problema que ele quer pesquisar. Então, é você fazer essa revisão aí, você fazer essa pesquisa para ver se já tem alguma coisa relacionada ao tema, tá? Se alguém já publicou alguma coisa relacionada ao tema. Então, pessoal, o que, que pede o referencial teórico? Você vai fazer o teu trabalho lá, a tua pesquisa, você tem que ter pelo menos 3, deve citar pelo menos 3 pesquisadores ou institutos que já fizeram aquele teste, tá? Que já fizeram essa pesquisa, que já fizeram uma publicação. Então, no teu trabalho tem que ter pelo menos 3 pesquisadores, tá? Uhum. Pessoal, por que que tem que fazer essa revisão bibliográfica? Tá? O primeiro ali é a credibilidade. Tá? Vai dar mais credibilidade ao teu trabalho, à tua pesquisa. Então, quando você cita ali grandes sites de pesquisa, tá? O teu trabalho ele ganha credibilidade. Então, quais são ali os sites, né, que geram essa credibilidade? A Exalc, a Embrapa, o IDR no Paraná, tá? Então, quando você cita esses sites ali no trabalho, as pessoas não vão duvidar da tua pesquisa. Evitar erros básicos. Você já tem uma noção do que aconteceu lá na outra pesquisa, no outro trabalho, se alguma coisa deu errada, o que deu certo. Então, você já faz o teu, sabendo o que pode dar errado, o que pode dar certo. Tá? Você tem uma base, né? E ali a atualização também. Tá? Pesquisas, artigos de anos atrás e muitos anos atrás, tá? Às vezes podem estar defasados, né? Podem estar desatualizados. Então, por isso que deve sempre ter essa atualização. Que às vezes, pessoal, um problema atual, tá? Digamos ali, você vai pesquisar alguma coisa relacionada a drones, né? Há anos atrás não tinha esse tipo de pesquisa. Tá? Então tem que estar sempre se atualizando. Pode passar, prof? Pessoal, aqui fala das fontes, né? As confiáveis e as não confiáveis. Tá? Você vai fazer uma pesquisa na internet, não dá para confiar em tudo que você vê lá, né? A gente não tem como saber o que é certo, o que não está certo, o que dá para confiar. Mas aqui tem alguns exemplos do que a gente não deve confiar. Tá? Wikipédia, blogs de opinião, correntes de WhatsApp, vídeos de influenciadores sem informação técnica, sites sem o nome do autor. E quais são os confiáveis? Tá, é Embrapa, Senar, ali as teses de universidades, artigos científicos publicados em revistas. Então, sempre que for pesquisar,
tentar ir nesses sites aqui, tá? Na Embrapa, no Senar, tá? São sites que a gente sabe que são confiáveis. Que tem uma base técnica por trás, né? Que tem pessoas capacitadas que trabalham ali, então a gente sabe que dá para confiar, né? Então, pessoal, tem um trabalho lá que uma equipe está pesquisando, então, no campo, tá? O uso de homeopatia em bovinos para substituir os antibióticos. Aí eles fizeram uma busca lá na internet e encontraram 2 textos. Tá? O primeiro texto era um artigo de um blog chamado Gado Saudável. Tá? Escrito por um fazendeiro anônimo, não tinha nenhum nome lá da pessoa. O segundo texto era um artigo científico da Universidade de Londrina, publicado há 5 anos, com dados estatísticos rigorosos. Então, qual dos 2 textos a equipe deve usar? Lá no referencial teórico. Qual que vocês escolheriam? O segundo, né, da universidade. Então, pessoal, tem que ser o artigo científico, né? O que tem os dados. Ali mesmo tendo 5 anos, o método ali, ele passou por um rigor estatístico. Então, ele tem os dados, ele tem uma estatística, né? Ele foi revisado também, tá? Então, o blog anônimo não tem validade científica, mesmo sendo mais recente. Então, a data, tá, não tem muita importância nesse caso. Tá? É preferível ir num artigo ali mais antigo, que tem mais tempo, mas pelo menos é mais confiável, tá? Pode? Voltar, prof? Tá. Pessoal, aqui está ensinando como fazer uma revisão bibliográfica. Tá? Qual que é o passo a passo? Tá? Tem 3 passos ali para você fazer uma revisão bibliográfica. Primeiro, tá? Primeiro você tem que definir 3 palavras principais da tua pesquisa, do teu trabalho. Quais são as 3 palavras principais que você acha que são as 3 principais, tá? Aí no exemplo ali, soja, nematóides e controle biológico. Aí depois você vai fazer uma busca com essas 3 palavras juntas. Tá? Você vai colocar lá no Google Acadêmico ou no portal de buscas, no caso a Embrapa, tá? Que foi escolhido a Embrapa. Então você entra lá no site, coloca as 3 palavras juntas e vai aparecer os artigos que estão disponíveis, tá? Referentes àquele tema. Aí depois você faz ali a busca, aí você vai fazer um filtro daquilo que você achou, da tua pesquisa. Tá? Você vai ler o título e os resumos dos 10 primeiros artigos. Tá? Se você gostar ali do resumo do que você leu, aí você faz o download do artigo completo. Tá? Então é assim que o pessoal faz, tá? Para fazer essa revisão bibliográfica. Você define 3 palavras-chave da tua pesquisa. Você vai digitar depois essas 3 palavras juntas. Tá lá no site de pesquisa. E depois você vai fazer um filtro dessa pesquisa.
Tá? Você vai ler o título, você vai ler o resumo. Aí, se você gostar do que você leu ali no resumo, você faz download do artigo completo, tá? Para usar depois no projeto. Para que serve esse Google acadêmico? Tá? Para que ele serve? O que você vai pesquisar ali, né? Ali você encontra artigos, teses, tá? De doutorado, os artigos científicos, tá? É para isso que serve, então, o Google acadêmico. Pessoal, vou passar o vídeo, não vai ficar muito em cima também para passar outra atividade, tá? Então, passar o vídeo ali que já vai dar o tempo da aula. Tá bom, então. Tchau, pessoal. Obrigada.